Olá, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos às nossas jornadas da língua portuguesa, língua e literaturas, o português em trânsito, em comemoração ao Dia da Língua Portuguesa, essa semana da língua portuguesa, e nós contaremos aqui no evento com várias discussões, várias mesas sobre a língua e sobre as literaturas de língua portuguesa na América, em África e na Europa. O debate vai ser muito interessante. Espero que todos aproveitem, né, essa discussão para participar, para contribuir com o nosso debate, com a nossa discussão, para contribuir com a língua portuguesa. E para abrir esse nosso evento, que começa hoje, 4, 5 e 6 de maio, especialmente o dia 5, que é o Dia da Língua Portuguesa, para abrir, eu passo a palavra agora ao excelentíssimo senhor embaixador de Portugal em Angola, senhor Pedro Pessoa e Costa. Muito obrigado e muito bom dia a todos. Sr. representante da Embaixada do Brasil em Angola, Dr. Sérgio Toledo, caros diretores do Centro Cultural Brasil-Angola e do Camões, em Luanda, caros leitores também do Brasil e de Portugal na Universidade Agostinho Neto, senhoras oradores deste webinar, que eu gostaria desde já de reconhecer e de felicitar por serem todas mulheres da lusofonia, Liliana Inverno, Natália Tossati e Ana Pita Gross. Bom dia a todos. É sempre para um embaixador uma honra participar em eventos, mas neste caso é uma honra e satisfação participar na abertura do evento que pretende comemorar, aliás, por antecipação, o Dia Mundial da Língua Portuguesa. É uma enorme satisfação, reconheço, por celebrarmos este Dia Mundial da Língua Portuguesa, que não é nossa, mas de todos os que a falam, e uma vez que vamos ter muito de literatura neste webinar, de todos os que a leem. Amanhã, como sabemos, comemoramos pela segunda vez o dia que assinala a importância deste elemento tão essencial nas nossas vidas, que é a nossa língua. Pois é através dela que nos expressamos, nos interligamos, nos construímos dia a dia como indivíduos e como povos. A nossa língua portuguesa, esta língua que nos une e nos projeta pelos 4 cantos do mundo e pelos 5 continentes. Importa recordar, porque muitos se esquecem de um passado tão recente, que foi a 25 de novembro de 2019 que a Unesco proclamou o dia 5 de maio como o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Este dia do calendário tinha, aliás, sido estabelecido em 2009 pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, para celebrar o idioma e as culturas lusófonas. Na minha vida como embaixador, como diplomata, já tive a oportunidade antes desta celebração de Dia Mundial, com o grupo da CPLP, nos vários países onde servi, celebrar esta língua portuguesa e as culturas lusófonas. Mas em 2019, na 40ª sessão da Conferência Geral da Unesco, foi então decidido, e bem, proclamar o dia 5 de maio como o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Um dia que nos enche de alegria, que nos enche também de orgulho, a todos nós, lusofalantes, e também àqueles que, não tendo o português como língua materna, o aprendem para o seu presente e para o seu futuro, e são tantos pelo mundo fora. Presentemente, a língua portuguesa, como sabemos, é uma das línguas mais faladas no mundo, com mais de 260 milhões de falantes, e é a língua mais falada também no hemisfério sul. Esta língua que nos une é a língua da primeira globalização da era moderna,
estando na origem de um grande encontro cultural, civilizacional, com uma marca direta e indireta e influência de e para muitas outras línguas do mundo. Património comum dos países de língua oficial portuguesa, que é por si só uma declaração viva da diversidade para todo o mundo. E permitam-me evocar alguns dados que a estatística nos traz. Estatísticas estas que, no que diz respeito à língua portuguesa, evoluem praticamente todas as décadas. E que, sobretudo, em vésperas do Dia Mundial da Língua Portuguesa, não podem deixar de nos tocar mais fundo pela dimensão presente e futura que representam desta nossa união global. Língua oficial dos 9 países membros da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e também uma das línguas de Macau. Língua mais falada no mundo como língua materna, a seguir ao mandarim, inglês e espanhol. A quinta língua mais utilizada na internet e uma das mais utilizadas no Facebook, que na verdade deve ser também entendido como um sinal da juventude que a utiliza. Os países da língua portuguesa representam 3,6% da riqueza total do mundo, 5,48% do global das plataformas marítimas, 16,3% da disponibilidade global de reservas de água doce, 10,8 milhões de quilómetros quadrados. Representamos muito mais do que muita gente pensa quando fala dos países de língua portuguesa. Em conjunto, as 9 economias da CPLP representam cerca de 2,7 milhões de euros, o que faz deste grupo, segundo os dados do FMI, a 6ª maior economia do mundo. Isto é sempre também importante quando também fazemos outro trabalho, que é saber qual o valor económico da língua portuguesa, que passa pelas indústrias culturais e criativas, mas passa também pelo facto da língua portuguesa ser uma língua de negócios, uma língua de diplomacia, uma língua de cultura, uma língua de povos. Embora, na verdade, eu seja mais adepto das letras do que os números, eu gosto sempre de citar estes dados, pois permitem-nos ter uma percepção mais clara do que, ou mais do que do nosso passado comum. É uma percepção do imenso futuro que temos pela frente, como comunidade linguística de povos, unidos pela cultura e pela partilha de valores comuns, preservando toda a nossa diversidade e retirando dessa diversidade a nossa força e a nossa verdadeira riqueza. Pelo lado de Portugal, a afirmação da língua portuguesa a nível global é uma das principais atribuições que constituem a missão do Camões Instituto. É o Camões Instituto da Cooperação e da Língua, a entidade que tem a responsabilidade de executar e coordenar a política de cooperação e divulgação da língua e da cultura portuguesa no estrangeiro, dispondo, aliás, de uma rede de instituições no mundo que lhe permite promover o português enquanto língua global. Os últimos dados sistematizados, que eu acho que são de 2019, indicam que a rede do ensino de português no estrangeiro abrange 1.477 escolas e 70.920 alunos apenas nos níveis de ensino pré-escolar, básico e secundário. 3.959 alunos no ensino básico e secundário da rede de ensino português no estrangeiro certificaram as suas competências em português através de exames realizados em 14 países. São no total 76 países onde através do Camões se ensina português, contando ainda com 51 cátedras, 17 centros culturais, 51 leitorados e 82 centros de língua portuguesa. Hoje unimos-nos a outra grande instituição de promoção e divulgação da língua portuguesa em Angola, o Centro Cultural de Brasil-Angola, da Embaixada do Brasil em Luanda, para apresentar estas jornadas da língua portuguesa em Angola, que com o Brasil
representam cada vez mais o crescimento dos falantes da língua portuguesa. Não é a primeira vez, aliás, que o Centro Cultural Português em Luanda e o Centro Cultural Brasil-Angola se associam neste objetivo comum de promover a língua portuguesa e a cultura lusófona. Mas eu queria felicitar e queria agradecer ao Centro Cultural Brasil-Angola, como também já o fiz ao meu colega, o embaixador do Brasil em Angola, o interesse e a disponibilidade para mobilizar projetos conjuntos com Camões na área da cultura. Eu faço, aliás, votos para que esta cooperação se estreite cada vez mais no futuro, com vantagens mútuas para a presença dos dois países em Angola e benefício claros para os públicos angolanos, mas também todos estes que se interessam também pelo tema da língua portuguesa. Linguagem e literaturas, o português em trânsito é o tema central destas jornadas da língua portuguesa que decorrem, como foi aqui dito, nos dias 4, 5 e 6 de maio. Serão 6 painéis de debate virtual, hoje em dia estamos todos cada vez mais virtuais, os webinars, reunindo escritores, académicos e músicos. Serão, aliás, 18 oradores e especialistas que se encontram em Angola, no Brasil e em Portugal. E eu queria desde já felicitar e agradecer também a todos os oradores que aceitaram participar nesta iniciativa de debater as temáticas de evolução da língua portuguesa e das suas diversas expressões, com manifestações, porque é disto que também se trata, literárias contemporâneas à distância. O formato destas jornadas, que decorrem exclusivamente online, é um resultado bem visível dos tempos que vivemos e da forma como nos adaptamos e que temos que nos adaptar aos desafios que nos são colocados. Há sempre muitas aprendizagens a retirar destas adversidades brutais que enfrentamos, como sucede com esta luta global que travamos contra a pandemia da Covid-19, também luta em que os países da lusofonia têm que estar juntos. A chamada diplomacia da saúde dos países da lusofonia é muito importante e deve sair reforçada. Não seria fácil, há um ano atrás, conseguirmos reunir um painel de oradores tão diversificado, tão estimulante, para umas jornadas da língua portuguesa a decorrer em ambiente exclusivamente digital ou virtual. Queria também felicitar e agradecer aos leitores brasileiro e português da Faculdade de Humanidades da Universidade Agostinho Neto, Caio Carmona e Nuno Neves, que foram os obreiros deste belíssimo programa e que estão francamente parabéns pelo resultado que nos apresentam. Devo dizer que eu próprio me surpreendi com o resultado tão bom, não deveria surpreender-me conhecendo já um pouco da qualidade e da capacidade profissional dos dois leitores, Caio Carmona e Nuno Neves. Mas são coisas que por vezes acontecem e por isso mesmo felicito-os de novo por este trabalho. Estou certo de que se inicia aqui um ponto importante de partilha e aprendizagem pela diversidade de temas abordados, também pela qualidade dos painéis. Desejo a todos um bom trabalho e que deste ciclo de debates se continue a trabalhar para promover a nossa língua maravilhosa, que é um veículo de partilha e produção de cultura, de culturas e conhecimento de conhecimentos. Não só para os países de língua portuguesa, mas também para as centenas de comunidades que em todo o mundo falam português. Unidos pela língua estamos. Unidos pela língua continuamos. E unidos pela língua mais alcançamos. Nunca se esqueçam desta trilogia. Falamos o que queremos, como queremos e acreditamos. E como um dia também disse a rainha da Suécia, brasileira de nascimento, eu falo sempre português quando estou feliz. Português, língua portuguesa que também será, esperemos cada vez mais, uma língua de felicidade. Um bom trabalho a todos e faço votos que os debates sejam construtivos, porque animados não tenho dúvida também que serão. A todos, muito obrigado e um bom trabalho e um bom tempo à volta da língua portuguesa.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhor embaixador. Muito obrigado. Eu queria destacar, depois das belas palavras do senhor embaixador, para iniciar esse nosso evento, né? Hoje, também, como início do nosso evento, nós temos aqui não só as debatedoras, as pesquisadoras, que hoje vão falar sobre a língua portuguesa, mas também a presença do senhor Sérgio de Toledo, que é o ministro conselheiro da Embaixada do Brasil em Angola, a presença da Marisa Cristino, que é a diretora do Centro Cultural do Brasil em Angola, a presença do senhor Telmo Gonçalves, diretor do Instituto Camões em Angola, a presença da senhora Sônia Fonseca, também do Camões, e do senhor Alexandre Gigas, né, que estão aqui nos acompanhando, né, nessa nossa aventura, que é a difusão e a promoção e discussão da língua portuguesa, né? Hoje eu, Caio Carmona, como o senhor embaixador disse, e Nuno Miguel Neves, seremos os mediadores aqui desse nosso evento. E hoje nós teremos, então, uma conversa sobre a língua portuguesa com a Natália Tosati, com a Liliana Inverno e com a professora Ana Pita, angolana, que por problemas técnicos, né, mas felizmente ela está no mesmo sítio que eu, né, e então ela teve problemas com o computador dela e ela vai tomar o meu lugar aqui na hora da fala, né? Ela está me escutando aqui agora, acho que todo mundo deve estar vendo aqui o fiozinho do fone, né? Ela também está aqui acompanhando desde o princípio, a hora que, né, for a fala, né, dela, eu vou ceder o meu lugar a ela para que possamos dar continuidade ao nosso evento. Queria, se alguém quer comentar alguma coisa, falar antes de passarmos ao nosso debate com as pesquisadoras. Sérgio. Muito obrigado, Caio. Todos os presentes aqui, com quem eu divido nessa tarde bonita, os quadradinhos do Zoom, né? O embaixador de Portugal, Pedro Pessoa e Costa, as nossas oradoras de hoje, a professora Ana Pita Gross, daqui de Angola, Liliana Inverno, da Universidade de Coimbra, Natália Tossati, do Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica, lá de Minas Gerais. Temos aqui também o poeta Alexandre Valinho Gigas, que vai nos acompanhar hoje, não como orador, mas como amigo, espectador, né? É uma grande felicidade para mim, na verdade, para fazer parte da organização deste evento. Era um evento que deveria ser presencial, né? Quando pensamos nele lá atrás, as condições da pandemia não nos ajudaram dessa vez, mas também é uma grande felicidade poder contar, ainda assim, com esse time, né, com esta equipe, ou equipa fabulosa, que os nossos curadores, né, o Caio Carmona e o Nuno Neves, que também são professores, né, armaram para esse nosso evento conjunto. É também uma felicidade falar depois do seu embaixador de Portugal, e apenas dizer que eu concordo com cada um dos pontos que ele levantou, o que facilita muito o meu trabalho, né, como representante também do embaixador do Brasil aqui em Luanda, o embaixador Rafael Vidal, que não pode se juntar conosco hoje, está no momento gozando de suas merecidas férias, mas eu estou aqui para fazer as honras da casa com muito orgulho. Quero acrescentar as brilhantes palavras do embaixador sobre a língua portuguesa, apenas que a promoção da língua portuguesa é uma das prioridades da política externa brasileira há muito tempo, né? Todos os nossos amigos portugueses e dos demais países lusófonos sabem disso, né? É um dos princípios que norteia
que norteiam a nossa criação de uma rede de centros culturais ao redor do mundo, né, os CCBs. É o princípio que norteia também a nossa criação de leitorados, né? Para quem não sabe, não conhece muito bem o conceito, é como se os leitores são como professores convidados, né? Que se instalam em outras universidades de outros países, no nosso caso, para levar e para difundir a nossa língua comum, né? Nosso idioma comum, que é o português. No caso de Angola, que é um país onde já se fala português, também muito fortemente a literatura brasileira. Temos também como atuação do Brasil nos fóruns multilaterais, participação no IUP, né, no Instituto Internacional da Língua Portuguesa, a concertação política, econômica, cultural, de cooperação, etc., no âmbito da nossa comunidade dos países de língua portuguesa, toda uma política também de difusão cultural, né, a nossa cultura pelo mundo. Sabemos também que nossa cultura, né, brasileira, felizmente, é muito apreciada nos nossos países irmãos. Então, enfim, uma grande felicidade estar aqui a abrir este evento com essas pessoas tão bonitas, né, e que certamente vão ter muito o que dizer para nós. Quero também fazer um pequeno agradecimento a um diplomata brasileiro chamado Hugo Lorenzetti Neto, que foi um dos mentores também, né, desse evento. Também foi um grande colaborador da curadoria, né? Curadoria que foi brilhantemente exercida pelos nossos professores leitores, Caio Carmona e Nuno Neves. Quero dizer também que reforçando o que o embaixador de Portugal comentou, quero dizer também que um dos aspectos mais relevantes dessa iniciativa é justamente o de juntar essas instituições, né? O nosso Centro Cultural Brasileiro, que é parte da Embaixada Portuguesa, o Centro Cultural Português, que é parte... Desculpe. O nosso Centro Cultural Brasileiro, que é parte da Embaixada Brasileira, o nosso Centro Cultural Português, que é parte da Embaixada Portuguesa, e a Universidade Agostinho Neto, que é uma universidade angolana, que recebe esses dois programas de leitorado, do Brasil e de Portugal. Lembrando sempre que Agostinho Neto é um poeta, além de ser uma figura única, né, e central na história de Angola. Que mais eu poderia falar? Felicitar a escolha, né, temática dos nossos debates. Sei que vamos falar de música, de poesia, de linguística, então vamos ter realmente debates muito interessantes, muito agradáveis, muito bons de se ver. Temos aqui um bom público também nas lives, já estou aqui a ver, então isso é sempre bom. Que mais? É isso. Acho que esse é o recado que eu gostaria de passar, né, nessa minha breve intervenção. Creio que os nossos ouvintes estão ansiosos para falar, para ouvir, né, os nossos oradores. E, por fim, só deixar um agradecimento também aos presentes aqui nos nossos quadradinhos do Zoom, que eu não citei ainda, né, porque não serão oradores, mas que são certamente grandes parceiros e amigos, né? O pessoal do Instituto Camões daqui, o Thelmo Gonçalves e a Sônia Fonseca, a nossa diretora do CCBA, Marisa Cristina. E, enfim, é isso. Muito obrigado a todos e vamos ouvir o que os oradores têm a nos dizer. Muito obrigado, Sérgio, pelas apresentações, pela contextualização. Muito obrigado. Gostaríamos agora de apresentar as nossas professoras, pesquisadoras, né? E o Nuno, você quer falar alguma coisa, Nuno, para a gente começar o debate? Sim, começar por agradecer as palavras simpáticas dos oradores anteriores. Dizer que, a julgar pelo bocadinho que tivemos aqui antes de abrirmos a sala, provavelmente o nosso trabalho de moderação, provavelmente não, seguramente o nosso trabalho de moderação hoje estará muito facilitado, não tenho dúvidas que a conversa acontecerá de forma muito natural e muito espontânea.
vamos ver o que é que as nossas oradoras de hoje na área da linguística têm a dizer-nos sobre este tema que propusemos. Vamos ver o que é que este tema lhes sugere. E se calhar queres fazer a tua apresentação? Das oradoras, faço eu? Pode fazer, sem problema. Posso fazer, se calhar começamos. Sim. Eu vou dar lugar aqui agora à professora Ana Pita Gross. Ok, se calhar vou fazendo a apresentação à medida que as oradoras forem falando, em vez de estar a fazer já tudo. E, portanto, começo por apresentar a professora Ana Pita Gross, doutorada em Linguística pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, mestra em Ensino da Língua Portuguesa pela Universidade Agostinho Neto e ISCED de Luanda, licenciada em Ciências de Educação, opção Ensino do Português pela Universidade Agostinho Neto e ISCED de Luanda. É professora associada na Faculdade de Humanidades da Universidade Agostinho Neto, nos cursos de licenciatura e de mestrado, e exerce as funções de chefe do departamento do curso de Língua e Literaturas em Língua Portuguesa na mesma faculdade. É investigadora, colaboradora do Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa e publicou o livro Lexicografia Bilingue de especialidade, um dicionário português quimbundo no domínio da saúde em 2019 pela Miami Editora. O que esta biografia não diz é que a professora Pita faz o melhor café da Faculdade de Humanidades da Universidade Agostinho Neto, sem dúvida, e muito prazer em recebê-la, muito bem-vinda, passo-lhe a palavra. Obrigada, professor Nuno, pela brilhante apresentação, mas infelizmente a tecnologia, não sei se não gostou da minha presença, está-me a ensaiar de uma maneira triste. É a primeira vez que eu sou convidada numa das vossas atividades. Com todo prazer aceitei o convite. Obrigada pela confiança dos meus leitores em convidarem-me para estar presente aqui convosco. Mas infelizmente a tecnologia sabe que não é minha amiga e hoje ela tentou-me trair. Mas como o africano é persistente e a língua portuguesa tem esta persistência, então não vai conseguir me deixar ficar mal. Uma vez mais, cumprimentar o senhor embaixador, o professor Dr. Pedro Pessoa, pela brilhante introdução que fez sobre o painel, cumprimentar os meus colegas também de painel e, como disse o professor Nuno, eu sou a professora Ana Pita Gross, docente na Faculdade de Humanidades, e agora tomamos essa nova nomenclatura, antes éramos a Faculdade de Letras, e a Faculdade de Humanidades pertence então à Faculdade Agostinho Neto. Fui convidada a estar aqui convosco para tecer algumas considerações sobre a língua portuguesa. Em Angola, esta língua portuguesa que eu considero um património nosso, linguístico, esta língua portuguesa que nos une por um cordão umbilical, que por mais vontade que tenhamos de cortá-lo, não conseguimos, porque ela ficou e permanecerá em nós enraizadas, fez embora todas as características que cada um de nós apresentar da realidade do seu país. A língua portuguesa em Angola nunca conviveu sozinha. A língua portuguesa em Angola sempre teve a conivência de todas as línguas já encontradas. E nessa minha consideração, eu não vou partir de muita história, porque é sabido de antemão por nós a verdadeira história da língua portuguesa,
a nível da CPLP. E eu vou para situações pontuais e que algumas nos têm preocupado de alguma maneira para uma melhor cristalização da nossa língua comum. Em Angola, a língua portuguesa tem sido enriquecida, tem sido influenciada pelo contacto que ela tem com as nossas línguas, que são de raiz africanas, de raiz bato. Mas, independentemente deste contacto constante, não faz com que nós aceitemos, e eu vou sublinhar o nós, eu como linguista, que a língua portuguesa seja de maneira alguma distorcida por este contacto linguístico. Porque cada uma delas tem a sua estrutura própria, cada uma delas tem que ser estudada e analisada, tendo em conta os fenômenos que ela recebe, e por isso não podemos distorcer este patrimônio que para nós tornou-se internacionalmente reconhecido por essas características próprias que o nosso país apresenta. Desculpem os meus colegas que também são linguistas. Estou a falar os meus colegas de Angola. Desculpem os meus colegas africanistas, mas a realidade da língua portuguesa em Angola tem causado debates muito sérios e que muitas vezes sem concordância prévia em todos os aspectos que nós queremos decidir da nossa língua portuguesa. Quando eu digo nossa, de quem fala? Porque afinal a língua portuguesa em Angola é uma língua herdada, é uma língua que veio da colonização, é uma língua imposta, é uma língua aceitada. E desta mesma colonização, ela não trouxe só a imposição, a herança linguística, mas sim os produtos dessa colonização. E eu sou um desses produtos. Com toda a honra, eu tenho no meu sangue o sangue azul do africano e o sangue vermelho do português. Então a colonização em mim trouxe-me duas heranças. E por mais que eu tivesse vontade de me desfazer de uma delas, não conseguia. Porque eu tenho que levá-las ao mesmo pé de igualdade. E assim levo a nossa realidade linguística em Angola. Não sei se podia parar por aqui para dar lugar às outras colegas e aproveitar beber um copito d'água para depois responder e continuar com mais considerações. Professor Nuno, não sei se é o moderador. Cá estou, muitíssimo obrigado pela intervenção. Vamos continuar.
E se calhar vou seguir aqui a ordem alfabética e vou chamar a professora Liliana Inverno, doutorada em Linguística Portuguesa, mestre em Linguística Descritiva e licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses e Ingleses, ramo científico e educacional pela Universidade de Coimbra. Recebeu formação avançada não conferente de grau em Linguística Africana, Tipologia Linguística, Tecnologias e Documentação Linguística na SOAS, Universidade de Londres. Tem-se também dedicado ao ensino de disciplinas de primeiro e segundo ciclo na área da Linguística Portuguesa, Linguística Geral e Linguística Aplicada em cursos de formação de professores e ao ensino e coordenação de cursos de PLE em universidades públicas de Portugal, Cabo Verde, Angola e Macau. Entre janeiro de 2013 e junho de 2016, coordenou o Centro de Língua Portuguesa do IPOR, Instituto Português do Oriente, em Macau, onde foi responsável pela coordenação científica e pedagógica da reforma curricular da oferta formativa implementada nesse período. As suas investigações têm incidido sobre a descrição da situação linguística em Angola, precisamente, onde realizou trabalho de campo e documentação linguística da variedade angolana do português, no cruzamento da linguística portuguesa, linguística descritiva, sociolinguística, linguística de contacto e aquisição de segunda língua. Liliana, muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar este convite e passo a palavra. Olá, muito boa tarde. Em primeiro lugar, quero obviamente cumprimentar todas as pessoas presentes e agradecer muito esta oportunidade de estar aqui, porque no âmbito da comemoração da nossa língua, porque de facto estes momentos são importantes para que também nos conheçamos e conheçamos aquilo que pensamos sobre a língua e como é que dentro do âmbito de atuação em que cada um de nós está, podemos contribuir para a sua descrição, naquilo que é a sua variação, não é? E também possamos fazer a sua promoção como língua de identidade, como língua de comunicação. O Nuno fez-me agora uma maldade, porque eu não preparei de facto nenhuma intervenção estruturada, porque a ideia que tinha era de que íamos ter uma conversa, mas seguindo o repto da professora, talvez apresentar-me um pouco, não tanto no sentido mais académico da coisa, mas também apresentar um pouco a visão que eu tenho sobre a questão da língua e este mote que nos foi dado do português em trânsito. Porque a língua portuguesa está verdadeiramente em trânsito em todos os sítios onde ela é falada. Está em trânsito em Portugal, está em trânsito no Brasil, está em trânsito em Angola, no sentido em que ela está permanentemente em mudança. E que sendo algo que é partilhado, penso que é importante, se nós queremos manter essa partilha, que nós saibamos reconhecer essa diversidade e, acima de tudo, que não tenhamos medo dela. Eu tenho uma visão um pouco diferente daquela que a professora acabou de falar, relativamente, em particular, ao caso angolano, porque as línguas são como os seres humanos, não é? Elas são os seres vivos, elas nascem, elas crescem, eventualmente reproduzem-se ou não e, eventualmente, algumas morrem. E, portanto, tentar combater essa mudança é uma tarefa impossível, porque está na própria natureza das línguas mudar e mudar no contacto com as outras. E penso que isso é algo que deve ser abraçado como uma fonte de riqueza e, acima de tudo, como uma fonte de conhecimento entre nós, de nos conhecermos enquanto povos, enquanto culturas e enquanto indivíduos, também nessa língua. E de facto, no caso angolano,
e no caso dos países onde o português, onde estão a emergir novas variedades da língua, são sempre casos complexos, porque colocam em cima da mesa questões de identidade, questões políticas, questões linguísticas, questões didáticas, e certamente teremos a oportunidade para aprofundar mais estas questões, mas nesta primeira intervenção queria de facto deixar esta ideia de que sim, o passado que nos uniu é um passado pesado, não é? Mas cabe-nos a nós agora definir como é que queremos viver o presente e, acima de tudo, pensar para o futuro. Vejo apenas esse pensar para o futuro com base nesta ideia de facto aceitarmos que nos revemos todos numa língua, que nos entendemos nela e que todos beneficiamos se conhecermos melhor cada uma das especificidades que ela tem. Da mesma forma que nós nos nossos próprios, nas fronteiras dos nossos países, conhecemos a diversidade linguística da nossa variedade. Eu, por exemplo, sou alentejana, não é? Portanto, como diz a anedota, eu tiro o i do leite para meter no café, não é? Ou como no norte de Portugal, sem grandes termos técnicos, não é? Se troca o V pelo B. Mas o saber isto sobre a minha própria variedade também faz com que eu saiba que a minha variedade também ela é diversa. E, portanto, eu penso que este trânsito em que o português está deve caminhar neste sentido de nos identificarmos com uma língua que de facto nos une, reconhecendo aquilo que são as especificidades de cada uma das suas variedades, estejam elas já standardizadas, não é? Padronizadas, codificadas ou não. E se calhar para esta primeira intervenção avançaria só esta ideia de é preciso conhecermos-nos e reconhecer a variedade dentro dessa unidade, que é o facto de nos compreendermos nesta língua. Muito obrigado, Liliana. Longe de mim querer fazer alguma maldade, e acho que estamos a avançar muitíssimo bem. Obrigado pela intervenção, sem qualquer marca de resto desse belíssimo sotaque alentejano que eu adoro. Vamos passar à nossa também próxima. Se arranja. Adoro. A minha mãe é alentejana também. Vamos passar à próxima convidada, Natália Tossati, licenciada em Letras, Língua Portuguesa, mestre e doutora em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais, é professora titular do Departamento de Línguas do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, CEFET, desenvolve pesquisas e projetos que abrangem temas como português, como língua adicional do português, como língua de acolhimento, políticas linguísticas, materiais didáticos, formação de professores, avaliação e internacionalização. Fez parte da Comissão Técnico-Científica do Exame de Saúde de Brás, de 2012 a 2014, e foi membro da diretoria da Sociedade Internacional de Língua Portuguesa, CIPO, em 2017. Em 2021, defendeu a tese de doutorado intitulada O Desempenho de Alunos dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, PALOP, no Certificado de Proficiência em Português para Estrangeiros, CELP-Brás. Acredita no potencial das línguas para se estabelecerem pontos entre os conhecimentos, favorecendo trocas e redes de colaboração. Muito bem-vinda, Natália. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Passo a palavra. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, né? Começo também cumprimentando e agradecendo ao Centro Cultural do Brasil em Angola e ao Centro Cultural Português de Luanda pelo convite nas pessoas dos professores leitores, Caio Carmona e Núnio Neves, quem eu tenho o prazer de conhecer agora. Parabéns pela organização desse evento, dessa festa, dessa celebração de uma pluralidade. E muito obrigada também pelo convite, as provocações de se pensar esse ponto da língua em trânsito. Interessante, pegando o gancho com a fala da professora Liliane, pensar nessa formação de rede, ouvir colegas e seus pensamentos em relação à questão da língua,
porque realmente nos habita, né? Eu acho que a todos nós falantes de uma língua que, né, é uma língua realmente tão internacional, está presente em lugares tão diversos. Quais são as perspectivas contemporâneas da língua portuguesa nessas diferentes geografias por onde ela se encontra e que ela atravessa, e geografias que também são atravessadas pela língua? E o segundo, né, temática que a gente tem ali proposta pelo próprio seminário é que aproximações e distanciamentos distinguem o trânsito dessas línguas portuguesas, porque é claro que nós sabemos que há os pontos de maior contato, há também aqueles que nos distanciam, mas essas distâncias eu nunca vejo como um problema. Então, acho que a gente está aqui debatendo sobre a nossa língua portuguesa, partilhada na sua pluralidade. Eu acho isso de uma riqueza enorme, então estou realmente muito feliz da gente estar aqui conversando um pouco. Então, eu aceitei o convite para essa mesa e aceitei também a continuar a refletir sobre esses temas que já têm me habitado há algum tempo e que talvez tenham me trazido ainda mais provocações a partir dessa pesquisa que eu realizei, que defendi recentemente, que foi, então, analisar, verificar, pesquisar, entender o desempenho de estudantes de países africanos de língua oficial portuguesa no certificado de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros. A proposta da pesquisa foi problematizar uma decisão relacionada a questões de gestão de política linguística, que a partir de 2013 passou a exigir o exame CELPE-BRAS de estudantes da CPLP, que seriam candidatos, né, especificamente nesse caso, a uma vaga do Programa Estudante Convênio PEC-G. Rapidamente, né, explico que o PEC-G ele é um programa que oferece a estudantes de países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém acordo educacional, cultural, científico, a oportunidade de fazer a graduação em instituições de ensino superior brasileiras. Então, esse lançar olhar para a produção, né, oral e escrita desse público específico, desses estudantes que vêm de PALOP, me chamou a atenção porque eu tinha, na verdade, tanto curiosidades investigativas como linguista, mas também curiosidades que eu queria realmente verificar o que essas produções me trariam, me revelariam em relação a uma diversidade, a uma pluralidade linguística. Então, não sei se continuo aqui ou se, assim como as colegas, parto desse momento da intervenção para a gente continuar o debate, como preferirem. Nuno. Eu diria que é a altura certa para se continuar o debate, portanto, se passava a palavra para a Liliana e para a Pita. Se quererão responder. Penso que a professora Pita está a falar, mas está com o microfone desligado. Não? Agora está? Sim. Então, professor Nuno, palavra para mim ou para a professora Marisa? Não percebi. Eu acho que o debate pode ser muito aberto, muito livre, portanto sintam-se à vontade para responder. Então vamos continuar. Tá sim, tá. Assim. Como ouvi atentamente a exposição da professora Liliana e da professora Natália,
acerca do enriquecimento que a língua portuguesa tem em relação às paragens onde elas estão. Este enriquecimento vem contribuindo bastante para que trabalhos heterogêneos, sobretudo trabalhos bilíngues, surjam com a nossa realidade. A transversalidade que a nossa língua portuguesa tem, e como disse no princípio, quando eu digo nossa cá, nós falantes cá em Angola, ela remete-nos também a uma transição linguística que culmina, como disse, com trabalhos perfeitos. E é por esta razão que a minha linha de investigação é bilíngue, tendo em conta as duas realidades que eu vivo e que nós vivemos cá em Angola. Aproveitamos essa transição linguística para falar um bocadinho sobre o que se faz em língua portuguesa e o que se faz com a língua portuguesa nas nossas línguas locais, ou digamos, línguas nacionais. Como sabemos, Angola, para além de ser rica noutras vertentes culturais, como na arte, como a sua fauna, a sua flora, a língua portuguesa, os aspectos linguísticos também remetem-nos a essa diversidade. Trabalhos esses têm sido feitos para contribuir na valorização das nossas línguas e a língua portuguesa, num enriquecimento que valerá a pena esta convivência que elas têm, pese embora não descurarmos a pureza da língua portuguesa e a pureza das nossas línguas nacionais. Eu, quando digo pureza, estou a falar da história da língua portuguesa e da história das nossas línguas, que são histórias, independentemente de serem contadas pelas mesmas pessoas, também têm algumas diversidades a serem explicadas. Trabalhos esses que têm estado a ser feitos não só aqui na nossa Praça Nacional, e como a professora Natália disse bem a professora Liliana, a língua portuguesa expandiu-se, levando consigo as raízes que ela encontrou das nossas línguas e tem possibilitado esta promoção linguística em termos literários. Também frisar que não é um trabalho fácil, mas é um trabalho interessante porque esta transição remete-nos a trabalhos originais, a trabalhos concretos, mas em todos os aspectos, tendo como pano de fundo a língua portuguesa. Em Angola, não se pode falar da língua portuguesa sem tocarmos nas nossas línguas locais. E o mesmo acontece. Quem quiser falar das línguas locais, obrigatoriamente tem que tocar a língua portuguesa. Porque é um binômio, é uma convivência enraizada, mas também devemos ter em conta que nenhuma delas é substrato da outra, porque são línguas totalmente diferentes. A língua portuguesa tem uma estrutura e as línguas africanas, as línguas bantus, têm outra estrutura. O meu ponto de vista fundamental é:
não descurar todos os trabalhos feitos e que estão a ser feitos sobre o enriquecimento para as nossas ou a nossa variante, que tem a ver com as nossas características próprias. Características essas geográficas, sociais, políticas, históricas, hein, a todos os níveis. Mas ser uma língua, mas ser um casamento que uma completa a outra, sem que se tire a essência, a originalidade de cada uma delas. Porque em nenhum momento a língua portuguesa vai deixar de existir em Angola. E em nenhum momento a língua portuguesa terá um estatuto diferente daquela que ela já ganhou em Angola. Então, essa transição linguística vai facilitar que as nossas línguas angolanas, em convivência com a língua portuguesa, consigam apresentar trabalhos como a língua portuguesa apresentou para o enriquecimento das mesmas e para uma definição política linguística, sobretudo quanto ao estatuto que queremos dar às nossas línguas locais. Não sei se me fiz perceber, mas professor Nuno. Só dizer, esqueci-me de dizer, entretanto, para quem esteja a assistir através das redes sociais, quer do Centro Cultural Brasil-Angola, quer do Instituto Camões, podem ir colocando perguntas nos comentários, portanto, das transmissões. Eu vou estando atento, na medida do possível, e terei todo o gosto em reencaminhar as perguntas que possam surgir para este fórum. E no mesmo sentido, se algum dos outros intervenientes que está aqui neste webinar quiser também participar e intervir de alguma forma, sinta-se à vontade. Entretanto, eu acho que aquilo que acaba de ser dito, eu acho que a Liliana poderia ter alguma coisa a dizer sobre isto, dado que realizou um trabalho também aqui muito próximo, não é? Sim, eu em 2004, portanto, 2 anos depois do fim da Guerra Civil, tive a oportunidade de, num âmbito de uma cooperação entre a instituição de ensino superior onde estava na altura, o Instituto Politécnico de Leiria, e a Universidade Agostinho Neto, quando da abertura da atual Universidade, agora passou-me o nome, mas era na altura Escola Secundária, Escola Superior Pedagógica da Lunda Norte, e que sei que entretanto tem outra designação. E de facto aquilo que me atraiu a Angola foi precisamente aquilo que a professora Pita foi referindo com vários termos que eu encontrava na altura na literatura sobre o português em Angola, porque é verdade que tem havido debates muito acesos sobre o tema em Angola, mas também é verdade que eles às vezes não partem de fundamentos devidamente consolidados. E, portanto, quando eu vou para o DUND, vou no âmbito dessa ação de cooperação entre as duas instituições, fico 2 meses e tive a oportunidade de recolher dados orais autênticos, que à data eram, tanto quanto sei, os únicos dados orais autênticos de como as pessoas efetivamente falam e não dados retirados da literatura, na base dos quais se construíram as primeiras descrições da variedade angolana do português. Aliás, uma das primeiras que conheço data do século XIX, de um Hugo Schuhart, que descreve já um conjunto de características no português, tal como ele era falado em Angola, que ainda hoje subsistem na variedade.
E, portanto, nessa altura eu ia em busca, de facto, de perceber o que é que eram essas diferenças, mas perceber o que eram essas diferenças reais, não as diferenças que eram identificadas a partir de textos literários. E por uma razão muito simples, porque, como nos lembrava a professora Perpétua Gonçalves na década de 90, muitos dos escritores que procuravam nas suas obras reproduzir a forma de falar o português nas ruas de Luanda, não eram eles próprios falantes dessa variedade do português, ou seja, eram falantes de português europeu padrão. Ainda que, naturalmente, por viverem e em alguns casos toda a sua vida e noutros sendo angolanos, conheciam as especificidades locais, mas não era essa a variedade dominante na comunicação no seu dia a dia. E aquilo que os dados me mostraram e que eu usei, que apresento inclusivamente a transcrição das entrevistas, que foram entrevistas espontâneas, aquilo que os dados me revelaram é que o que nós temos no português em Angola, na verdade, são duas coisas. Nós temos situações onde o português continua a ser falado como segunda língua. Ou seja, como segunda língua e como língua que não é a língua dominante. E por isso é que trabalhos como o da professora Pita, bilingues, nomeadamente na área da saúde, são importantes, não é? Porque em alguns casos o facto de a pessoa ser falante dominante de quimbundo e não do português pode, num contexto muito especializado como o da saúde, criar problemas de comunicação que ninguém deseja, não é? E, portanto, eu penso que o que se passa em Angola é aquilo que se passa em qualquer situação em que há um contacto linguístico intenso e prolongado. E não é distorção, não é perder a pureza, nem a originalidade, é que é a língua em mudança, é a língua em contacto. E se é verdade que algumas das características que têm vindo a ser apontadas como características da variedade angolana são de facto características de interlíngua de quem não tem o português como primeira língua e vai fazendo a aprendizagem do português, e depois temos o outro caso de características que não é uma questão de ser segunda língua e que dificilmente sairão daquilo que venha um dia a ser a norma da variedade angolana, quer dizer, a colocação dos pronomes clíticos no português de Angola, à semelhança do que acontece no português do Brasil. O falante mais culto vai colocar o pronome clítico antes do verbo, porque é essa a prática na variedade angolana. Pelo menos foi isso. O que os meus dados me mostraram de facto foi isso, é que uma coisa é uma variedade que está em formação e que começa a ter um conjunto de características que a distinguem da variedade, da variante europeia, da variedade europeia e também da variedade brasileira. O professor Dante Luquedes e Silvana Araújo publicavam em 2018, se não estou em erro, um estudo sobre a concordância verbal em Luanda e chegavam à conclusão de que subsistem no português em Angola, mesmo nessa variedade mais popular, e que eu tenho referido nos trabalhos como o português vernáculo de Angola, precisamente para dar conta de que ele é o português falado, que existe efetivamente, só que não foi ainda codificado, não tem ainda uma norma, mas ele existe. Ele existe. E portanto, penso que existem esses dois aspectos, que é, por um lado, o português como uma segunda língua e, por outro lado, o português como língua materna, com características próprias que não são necessariamente as mesmas dessas variedades do português como segunda língua. Dificilmente, por exemplo, a ausência de concordância, sem ser demasiado técnica, não é? A ausência de concordância entre os determinantes e os nomes, não é? Os menino,
dificilmente entrará para uma norma do português angolano. Mas você sabes, talvez fique num registro informal no âmbito doméstico. Portanto, eu penso que a situação em Angola é particularmente interessante e tem também enriquecido a língua portuguesa. Quer dizer, os jovens portugueses têm uma forma adicional de superlativo em português, não é? O bué giro. Não é? O bué que vem do quimbundo, que é hoje em Portugal o superlativo favorito dos jovens, não é? Portanto, também a variedade europeia foi enriquecida por esse desenvolvimento e esse contacto e trânsito que existe em Angola. E eu ficaria por aqui, se não me calo. E o interesse destas coisas é aprendermos umas com as outras. Eu passaria talvez a palavra à Natália, que também terá certamente alguma coisa a dizer sobre tudo isto. Tô aqui doida para falar, porque enquanto a professora Ana Groide e a professora Liliana vão trazendo essa realidade, eu fico aqui também fervilhando de ideias, pensando tanto no contexto de uso da língua portuguesa e também voltando um pouco a falar sobre a questão da avaliação. A realização, né, dessa pesquisa, ela me trouxe realidades muito, muito interessantes sobre as quais eu ainda não tinha me debruçado. Bom, o exame Self-Brás, para quem, né, não conhece, ele é o exame que tem uma forma de avaliar a proficiência de uma maneira muito característica. Então, quando a gente fala em relação à questão de pureza da língua, por exemplo, a ideia do exame é colocar os examinandos para agir em língua portuguesa em situações de uso da língua. Então, o exame ele é baseado em tarefas. Então, são duas partes, uma parte oral e uma parte escrita, em que são propostas, então, situações de uso em que eles são colocados como protagonistas. Por exemplo, eles são colocados para ouvir uma reportagem baseada em material autêntico, né, o que significa que é um material que não foi pensado para um contexto de exame, mas é um contexto de uso. E ao ouvir essa reportagem, por exemplo, ele é exposto a um determinado enunciado. Então, você ouviu, né, a entrevista X, que traz informações, né, sobre a questão da urna eletrônica, por exemplo, e coloque-se no lugar de um representante, né, do diretor do Tribunal Superior Eleitoral e você vai defender a segurança desse dispositivo, por exemplo. Né? Então, esse sujeito ele é colocado numa situação de uso para ele interagir nessa língua e de forma protagonista. E se a gente está pensando na questão da língua em uso, uma série de questões elas vão aparecer relacionadas às tantas variedades possíveis e também relacionadas aos lugares e à forma como esses candidatos aprenderam a língua portuguesa. Porque aqui a gente está falando em um exame de língua portuguesa pensado para estrangeiros falantes de outras línguas. Então, a minha curiosidade era verificar como é que estudantes que foram escolarizados em língua portuguesa, né, na sua maioria, aí, acredito que tenham passado por cerca de 12 anos de escolarização, e que estavam fazendo esse exame porque pleiteiam uma vaga em uma universidade brasileira, como é que eles se sairiam aí? E a minha curiosidade era muito verificar se nós teríamos ali indícios, evidências dessas tantas outras variedades da língua portuguesa, desses registros produzidos durante o exame. E antes de me debruçar na análise desses textos, me incomodou o meu desconhecimento em relação à realidade linguística desses examinandos, porque eu estava ali me debruçando sobre textos de estudantes de
Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Países que têm postos de aplicação do exame, né? Por isso foram escolhidos esses 5 países. E ao investigar um pouco esse contexto linguístico, eu confesso que num primeiro momento eu fiquei envergonhada, porque eu desconhecia muito do que era trazido. E ao mesmo tempo eu fiquei completamente encantada com as tantas possibilidades, com a pluralidade, com a riqueza e também com os desafios relacionados a questões linguísticas e principalmente relacionados a questões de políticas linguísticas que vão atravessar aspectos que dizem respeito tanto à identidade e muitas vezes a questão de cidadania, né? Porque se você tem em determinadas situações em um país em que o português é língua oficial, mas que em regiões essa língua oficial ela não alcança uma maioria, a gente certamente tem ali alguns nós linguísticos que precisam ser debatidos. E me chamou muito a atenção ver também uma série de linguistas, professores, artistas engajados tanto em pensar uma maior inserção da língua portuguesa, mas também de uma valorização de suas línguas nacionais e de suas línguas locais. E, bom, voltando então para a questão da pesquisa, eu tinha duas expectativas, né? Uma primeira se relacionava a encontrar variedades, né, indícios e dessas tantas outras variedades na produção oral escrita desses estudantes desses países que eu citei. E eu não encontrei. E aí eu fiquei pensando, bom, eu imagino que pelo fato de desse público específico que está fazendo o exame, ter já concluído o ensino médio na sua maioria, a questão de um padrão linguístico talvez estivesse mais organizada ali. Então, por isso eu não encontrei tanta variedade. E outro aspecto que me chamou a atenção foi o fato de que, em princípio, eu acreditei que, bom, por terem passado por todo esse processo de escolarização em língua portuguesa, talvez eles não tenham dificuldade em atingir um bom desempenho nesse exame. E essa também foi uma outra expectativa frustrada, porque ao mesmo tempo em que nós tínhamos na parte oral mais de 60% alcançando um desempenho avançado, quando a gente colocava a questão da produção escrita, esse alto desempenho caiu para 20%. E aí, né, pedindo licença para fazer uso da minha variedade linguística, eu fiquei encasquetada com esse resultado. E fiquei me perguntando por que essa diferença. Só para esclarecer, o exame ele não atribui certificação para cada uma das partes. O que sobressai é a menor nota alcançada. Então, já que havia esse maior desafio em relação ao desempenho da parte escrita, nós tivemos rapidamente, só para colocar alguns números, eu trabalhei com um universo de 106 estudantes desses 5 países. 28% deles não atingiu nota para certificação, 25%, desculpa, alcançaram o nível mínimo para conquistar a vaga no PEC-G, por exemplo, né, que é o nível intermediário. 26% alcançaram o intermediário superior e 20% alcançaram esses níveis mais avançados. E aí, né, seguindo a pesquisa para conseguir continuar, entender um pouco melhor desse desempenho. E aí, estou adorando ter a presença das colegas aqui para a gente seguir esse debate, porque
A conclusão a que eu chego nessa pesquisa é que o nó, né, ele não estaria relacionado a um não conhecimento da língua portuguesa, por exemplo, mas ao que nos pareceu que o fato de o exame avaliar a língua portuguesa a partir de uma determinada visão de proficiência, talvez a pouca familiaridade com essa forma de se comunicar, né, ou a familiaridade com esses gêneros textuais que são cobrados, esses gêneros do discurso que são cobrados ali no exame, talvez o desconhecimento ou a pouca familiaridade com essa forma tenha sido o problema. Eu digo isso porque nós temos textos que demonstram, que evidenciam que esses estudantes compreenderam o texto base, mas na hora de executar a tarefa conforme era solicitado, isso não acontecia dentro dos parâmetros do exame. Então, isso me chamou bastante atenção e fizemos até algumas propostas que depois a gente pode falar delas em relação a esses resultados, a esses dados encontrados. Então, eu queria aproveitar já para colocar uma pergunta tanto para a professora Ana Pita quanto para a professora Liliana. Vocês acham que essa inferência, essa conclusão, né, que essa diferença em relação ao desempenho oral e ao desempenho escrito, ele possa estar relacionado realmente à forma como a língua portuguesa é aprendida? Eu queria aproveitar aqui a oportunidade para deixar essa pergunta. Pode, Nuno? Muito obrigado. Entretanto, eu deixo as perguntas seguirem e se calhar aproveitava para colocar ainda mais uma a propósito daquela conversa que tínhamos, eu de linguística, na verdade, sou um perfeito estranho, portanto estou a aprender imenso e agradeço desde já pela oportunidade. Mas falava-se um pouco da diferença entre as certificações, quando estávamos ainda antes de iniciar a sessão, talvez fosse também um tema interessante para se trazer aqui, para se falar um bocadinho disso, porque parece que as certificações também estão em trânsito de alguma forma, não é? E há uma diferença grande entre elas e, portanto, talvez fosse um tema interessante para recuperar, que é a minha proposta. Sim. Pode utilizar a Liliane. Mas eu penso que, para falar sobre a questão da forma como a língua é aprendida em Angola... O que aconteceu? Oi? Talvez a professora Pita quisesse começar. Está sem som, professora. Fazer o pedido para a ativação do som. Acho que estamos aqui com alguns problemas de ligação. Sei que ele está com estas paragens. Mas eu penso que é também no microfone da professora Pita que... agora já está. De vez em quando desliga, porquê? Olha que a tecnologia não quer nada comigo hoje. A tecnologia ajuda quando não desajuda. Pois, como eu ia dizendo, não entrando muito para a história, mas dando uma pincelada em relação ao ensino da língua portuguesa em Angola. O ensino da língua portuguesa em Angola teve muitos momentos bons e outros momentos poucos bons. Por quê? A língua portuguesa em Angola é, para uma minoria, língua materna e para uma maioria, língua segunda. A nossa população, cerca de 70% da nossa população é analfabeta. Isso nós temos que admitir.
O ensino da língua portuguesa no nosso sistema foi contribuindo para as situações que hoje nós escolhemos. Por quê? Nós tivemos um ensino da língua portuguesa muito limitado e muito deficiente, tendo em conta a especificidade que um professor de língua portuguesa deve ter e devia ter naquela época. Portanto, eu vou falar da minha época e depois apanhar a época em que estamos. Na minha época, os professores de língua portuguesa eram todos professores portugueses ou professores que faziam a sua formação em Portugal, onde a realidade linguística era diferente. Por uma simples razão. Os exemplos que os nossos professores utilizavam para a nossa realidade muitas vezes complicava a nossa compreensão. E porque eu tenho dito, um professor, para ter sucesso em língua portuguesa em Angola, este professor deve ter bases em língua portuguesa e bases nas nossas línguas locais. Porque é um binômio que, quer queiramos, quer não, o cordão umbilical nunca se vai cortar. Tanto é que, até hoje, nos nossos planos curriculares, a língua portuguesa permanece para o ensino das línguas estrangeiras e para o ensino das nossas línguas nacionais. A lacuna em que houve na formação, na educação do português em Angola, teve a ver com o contexto histórico, político no momento. Mas isso tudo ficou para trás. Hoje nós temos os nossos jovens com dificuldades de entenderem as nossas línguas nacionais em convivência com a língua portuguesa, porque não tivemos, nós como professores, uma solidez para a aprendizagem desta língua para o aluno. Por quê? Porque depois que houve a ruptura dos professores portugueses como professores de língua portuguesa e aqueles que estudavam nas escolas portuguesas, a língua portuguesa, a dado momento, no nosso sistema de ensino, também foi excluída. E quando foi retomada, quem dava aulas de língua portuguesa? Eram professores de outras formações, de outras vertentes disciplinares, mas não professores estudados, formados em língua portuguesa. A língua portuguesa era mais dada por necessidade e por conveniência e não por uma obrigação de que tinha que ser dada por pessoas conhecedoras da matéria. Porque nós pensamos que, falando português, já estamos preparados para dar aulas de língua portuguesa. E não é verdade. Uma coisa é a pessoa falar e falar bonito a língua, e outra coisa é conhecer e conhecer bem a língua. Esta lacuna, Angola sempre viveu no sistema de ensino. E outra lacuna pior foi que, ao longo da formação na vertical até o ensino universitário, a língua portuguesa foi excluída de certos planos curriculares, de certos cursos.
Por exemplo, um aluno de matemática já não dava a língua portuguesa, e que não é normal. E se desse, só dava um ano letivo, e que não é normal. Tendo em conta a nossa base não sólida sobre a língua portuguesa, e por ela ter estes pressupostos que deviam ser fundamentados, que deviam ser tratados e analisados na vertente angolana, a nossa língua portuguesa nunca devia sair do nosso sistema de ensino. Onde depois nós tivemos uma lacuna durante anos para depois repormos a língua portuguesa no seu devido lugar. Por vários, tendo em conta vários debates, há várias explicações, hein? E a língua portuguesa retoma o seu lugar antes tirada, mas com uma mesma preocupação. Eram os mesmos professores com debilidades em falarem a língua portuguesa a darem aulas de língua portuguesa. E eu vou passar só um exemplo. Nós temos para admissão no ensino universitário um exame que o estudante deve fazer para o acesso ao ensino universitário. Ele tem que fazer um exame para a sua candidatura. A maioria dos candidatos que reprovam nesses exames de acesso às universidades, e eu falo da minha faculdade de letras, agora humanidades, são candidatos que trazem como profissão o ensino da língua portuguesa. Candidatos que, pessoas interessadas em conhecerem a língua, e porque falam a língua e trabalham com a língua, mas que depois não têm a possibilidade de ascensão. Porque na nossa formação linguística, a realidade do português, que devia ser feita de uma maneira horizontal e vertical, e eu explico-me melhor. Por exemplo, eu sou professor de matemática e por várias razões eu estou a dar aulas de língua portuguesa. Eu sou professor de matemática e por várias razões não vou sair do sistema de ensino da língua portuguesa. E porque o país tem falta de quadros e por todas as deficiências que nós temos. O que é que devia ser feito nesse aspecto? Era capacitar essas pessoas que já estavam ou estão no sistema de ensino, hein, dando-as cursos na horizontal, como eu tenho chamado. Vou capacitando este professor para depois, quando ele tiver um nível para se candidatar, um nível escolar que lhe vai dar possibilidade a candidatar-se ao ensino universitário num dos cursos, numa das universidades que tenham curso de língua portuguesa, ele terá uma possibilidade de entrada. Se fizéssemos isso, o ensino da língua portuguesa em Angola estaria em melhor caminho. E porque a professora Natália disse bem, na oralidade, a língua portuguesa é bonita, porque há essa mistura de falares, que é característico nosso, porque a nossa política linguística é tão rica que tem os falantes do sul, do norte, do oeste, do oeste. Então isso faz com que tenhamos um mosaico linguístico invejável. Mas na oralidade, que é tudo bonito, eu na oralidade também fui formatada, hein? Como eu tenho dito.
da maneira que os meus alunos às vezes falam. Mas quando eu remeto este meu sentimento à escrita, aí eu já tenho que desformatar-me e ligar-me então à norma, à orientação a seguir. E que posso aproveitar algumas expressões minhas, hein, da oralidade para enriquecer o meu discurso. Mas não de maneira a esquecer que agora eu vou escrever em língua portuguesa corrente ou cuidada, hein, e ter a formatação em línguas nacionais. E outro maior problema. A língua portuguesa em Angola tem um estatuto oficial. É a única língua oficial. E é a partir desse estatuto superior que a língua portuguesa tem, que as línguas nacionais, as línguas locais, então revoltam contra a língua nacional, contra a língua portuguesa. Em querer criar uma variante, a variante pode ser criada. Eu concordo que a variante pode ser criada, mas não normalizada. E porque como é que eu digo, este adágio que se diz que o povo faz a língua, muito bem, o povo faz a língua, mas não cria a língua. Porque se formos por aí, então estaríamos a distorcer a língua encontrada para aquilo que a gente quer. Eu, como professora de língua portuguesa, eu tenho que ter uma perspectiva linguística acompanhada da perspectiva sociolinguística. Mas esta sociolinguística tem que estar numa balança em que os dois pratos tenham a mesma carga fundamentada. Porque senão eu acabo caindo no descrédito de não criar nenhum falante correto em língua portuguesa e nenhum falante correto em línguas nacionais. E hoje os nossos alunos estão a cair nesse descrédito. A vontade é tanta de se criar a variante que ela pode ser criada, desde que fundamentem, apresentem materiais didáticos, apresentem metodologia, apresentem técnicas para depois a sua utilização, para fazer uso onde ela for preciso. Porque o que falta em nós é isto, é produzirmos mais. Produzirmos mais em termos contrastivos, estudos que se façam entre a língua portuguesa e as nossas línguas, hein? Esta polêmica que se vive hoje da variante, é normal que nós tenhamos variante, eu vou ser repetitiva, porque o nosso país não é homogéneo, mas temos que separar as águas. Tem que acontecer, o ensino da língua portuguesa tem que acontecer, por exemplo, como nós começamos com o ensino das línguas estrangeiras nas instituições escolares. Por exemplo, o ensino das línguas estrangeiras nós começamos por uma perspectiva opcional e hoje são obrigatórias. Daí partir da mesma perspectiva o ensino da língua portuguesa em Angola, tanto para o português quanto para as nossas línguas locais. Porque trabalhos bonitos linguísticos vamos continuar a ter. Mas produto
resultante deste trabalho bonito. Produto fundamentado cientificamente, tecnicamente. Ainda falta produzir. E porque nós não podemos querer ter uma casa, hein, sem antes sabermos em que terreno construir, hein, sem antes ter outros pressupostos bem esclarecidos. Não sei se confundi mais os meus colegas do painel ou se perceberam um bocadinho a realidade da língua portuguesa em Angola. Em nenhum momento o falante de português de Angola vai falar como o falante em Portugal. Em nenhum momento. E principalmente na oralidade. Eu toco e sublinho. Na oralidade. Porque nós fomos formatados de uma maneira, tendo em conta essa transição e essa influência, que tem sido difícil essa desformatação. E não queremos desformatá-la porque nos identificam. Mas na escrita, aí é que eu tenho que justificar por A mais B porque é que eu escrevo assim em língua portuguesa. E porque a língua portuguesa já me chama a atenção, a função da língua portuguesa como uma língua internacional para as comunidades falantes. Porque na oralidade eu posso... Desculpa, professor Nuno. Na oralidade eu posso me apresentar com o bué, com o desconseguiu, hein? Como o te amo, que até é mais bonito, é mais próximo. Mas quando eu vou traduzir, reproduzir esta minha oralidade, este meu discurso oral para o papel, tendo em conta o meu contexto e o meu alvo, leitor, ouvinte, eu tenho que ter cuidado. Então, a chamada de atenção é nesta, e eu vou muito para a terminologia, já a professora Liliana diz, porque sou da área da terminologia, a minha preocupação é promiscuirmos a língua portuguesa de maneiras a um dia não sabermos o que é que realmente o angolano vai falar na comunidade portuguesa e como. Eu se calhar aproveitava aqui esta pausa, a conversa já vai longa, a verdade é que poderíamos estar aqui horas e horas e horas a falar disto. Aliás, pode ficar aqui já a sugestão para o Centro Cultural Brasil-Angola e para o Instituto Camões para a produção de umas jornadas inteiramente dedicadas a este assunto. Eu penso que seria muitíssimo interessante e como a conversa já vai longa e temos um outro webinar por volta das 18 horas aqui em Angola e 18 horas de Portugal, portanto 14 horas do Brasil, eu se calhar fazia uma última volta pelas intervenientes e pedia-vos, não as conclusões, mas qualquer coisa da ordem do conclusivo, que é mais interessante do que uma conclusão, ok? Quem? Só se quer pela Liliana. Bem, a discussão foi muito produtiva, mas eu estava aqui a pensar nas palavras de um linguista do norte da Europa, o Helmsleb, que dizia que a diferença entre uma língua e um dialeto é que a língua é um dialeto com marinha e com exército. E esta questão é importante porque quando nós falamos a língua portuguesa, tudo bem, então não vamos corromper a língua, vamos ensinar a língua. O que é que vamos ensinar em Angola? Português europeu ou português do Brasil? É que estava aqui a pensar que efetivamente a única variedade que é criada no sentido artificial é a variedade padrão. Porque todas as outras variedades, elas não são criadas, elas existem, elas produzem-se
elas produzem-se na realidade. Isto não quer dizer, e aí eu concordo com a professora Pita, neste momento a variedade angolana não está codificada, porque não há ainda, parece-me, estudos linguísticos suficientes, o que não quer dizer que eles não existam. Eu tenho o prazer de organizar com o professor Carlos Figueiredo, da Universidade de Macau, uma bibliografia online na Cátedra Português Língua Segunda e Estrangeira da Universidade Eduardo Mondlane, que é a cátedra coordenada pela professora Perpétua Gonçalves, onde fazemos o esforço de tentar disponibilizar, precisamente porque reconhecemos que há muito trabalho ainda a fazer de descrição, o maior número possível de estudos fundamentados. A maior parte deles são realizados no âmbito de teses de doutoramento e de teses de mestrado em Portugal, no Brasil e também em Angola, embora nem sempre seja fácil chegar às teses que são defendidas em Angola sobre língua portuguesa. Portanto, aproveito para deixar o repto ao leitorado de fazerem chegar essa informação para enriquecermos essa bibliografia. E, portanto, a variedade existe, e eu não sei até que ponto é que as taxas de insucesso escolar que se verificam, e para responder à pergunta que a Natália fazia, têm obviamente que ver com todas as questões que a professora Pita referiu. Quer dizer, nós às vezes esquecemos que Angola teve uma das guerras civis mais longas e com o maior número de refugiados da história, até agora, estes anos recentes em que o número de refugiados aumentou demasiado a nível mundial. E, portanto, claro que tem que ver com as condições objetivas e específicas do nível de formação dos professores. Há também várias teses de mestrado, doutoramento de cidadãos e cidadãs angolanas. Eu conheço melhor as que são defendidas nas universidades portuguesas, precisamente sobre a questão das condições do ensino, o domínio que os próprios professores têm ou não da língua, numa perspectiva técnica, mas interrogo-me se esse insucesso linguístico, escolar, que recorrentemente é referido nesses trabalhos, não é fruto precisamente da continuação de uma imposição de uma norma que é estrangeira. A norma é que é estrangeira, não o português. Aliás, os dados do censo deram-nos pela primeira vez nós agora não falamos de estimativas, falamos de dados concretos com o censo, e sabemos que efetivamente nas cidades então 80% da população declarou falar português em casa. Mas quando nós vamos analisar os números, e eu fiz esse trabalho num texto que publiquei em 2018 sobre perspectivas e desafios de política linguística, especificamente no caso angolano, e aquilo que os dados do censo nos dizem é que nas faixas etárias mais baixas das crianças, a percentagem de falantes de português é muito baixa, no campo e na cidade, na zona urbana e no interior, mas também é o das línguas africanas. Então a pergunta é, mas então que línguas é que as crianças angolanas estão a falar? Portanto, esse perigo, ou melhor, essa preocupação que a professora Pita dizia de mas então depois não vão falar nenhuma nem outra, mas o que se verifica é que a partir do momento em que as crianças põem o pé na escola, não é? Que em Angola é a partir dos 6, 7 anos, não é? O número, a percentagem dispara ao nível das crianças ou que os pais declararam falar português em casa. Portanto, existe de facto aqui uma questão que é, o português é, por um lado, indiscutivelmente a língua mais falada em Angola em termos absolutos, ou pelo menos assim declararam as pessoas que foram inquiridas no censo. Mas o português, esse português que é falado por 70% da população, como a professora Pita dizia, não é o português em termos abstratos que normalmente se associa com o português europeu. E isso é uma contradição que tem de ser gerida.
eu não tenho as respostas para isso, até porque a minha preocupação tem sido precisamente fazer descrições fundamentadas teoricamente, rigorosas e científicas. Não tanto depois as questões concretas de implementação no terreno. Mas o que me parece e o que me deixa também animada é que eu penso que existe neste momento uma comunidade e uma rede em Angola, entre Angola, Portugal e Brasil, de pessoas interessadas também nessa descrição rigorosa, nessa descrição técnica e nessa descrição científica, para que se possam depois tomar decisões de como é que se muda a realidade. Sendo que a resposta não passa só pelas descrições, passará obviamente também por outras questões que resolvam os problemas mais materiais e concretos. Agora, uma coisa me parece indiscutível, é que independentemente de tudo isso, o português é, para mim, que sou portuguesa e alentejana, para a Natália, brasileira e de Minas, não é? Mineira, que para a professora Pita, angolana, não sei de onde em Angola, mas angolana. Então, é uma língua de identidade. E é uma língua na qual nós nos relacionamos, é uma língua na qual nós amamos, na qual nós nos respeitamos, às vezes não nos respeitamos tanto, mas tentamos, e é algo que deve unir mais do que separar, obviamente que não o deve fazer à custa daquilo que são as línguas angolanas de origem africana. E terminei. Muito obrigado, Liliana. Natália, para terminar também. Sim. Bom, eu lembro também, enquanto conversávamos, da fala do professor Evanildo Bechara, que uma vez disse que nós devemos ser poliglotas na nossa própria língua. Claro, né? Porque estamos falando aí de muitas variedades. E se a gente fala de língua e discute língua, a gente está discutindo tudo que atravessa uma língua. A vida, né? E as suas políticas e as suas ações, aquilo que a gente age por meio das línguas o tempo todo. E, na minha visão de linguista, a pluralidade é bem-vinda, né? Nós não queremos um português artificializado que não seja o português, né? Ou a língua na qual a gente, de fato, se comunique. Em relação, voltando, né? Já que eu coloquei um pouco aí em relação ao exame, e eu queria me colocar e falar que não só eu, mas outros especialistas, mas em meu nome aqui, eu particularmente sou contrária à exigência de um exame como o CELPE-BRAS, né, por ser um exame voltado para falantes de outras línguas, para estudantes da CPLP. Se a gente acredita nessa rede e se em nome dessa pluralidade nós temos esse elo linguístico que hoje a gente festeja, eu problematizo sim a exigência desse exame, né? Poderia fazer algumas propostas em relação a essas questões linguísticas, mas eu acredito sim e entendo perfeitamente o cenário complexo e que gera toda essa paixão na professora Ana Pita e que também em nós, né, professora Liliana, a gente também fica aqui pensando como é complexo esse mosaico linguístico e falar de línguas, nós não estamos querendo estabelecer um assentamento, né? Eu acho que nesse mosaico as peças jamais estarão assentadas certinhas, porque isso se daria a partir, eu acredito, de alguma imposição. E não acho que seja isso. Eu acho que nesse mosaico linguístico a gente precisa buscar harmonia em que essas peças também estão em trânsito. Porque se falamos de uma língua que é internacional, que ela abrange continentes diversos, culturas diversas, e ela chegou e chega e se movimenta, e sim, né, renasce, recria, inventa,
eu entendo que esse conjunto, se ele tiver muito certinho, está errado, né? A gente realmente está falando de questões em movimento. Então, eu encerro a minha fala dizendo que eu entendo a pluralidade como algo rico e que ela não é algo que ameace o nosso elo linguístico, e não acredito que ela coloque em risco a língua que todos nós compartilhamos. Muito obrigado, Natália. E assim vamos chegando ao fim. Não quero terminar, obviamente, sem vos agradecer a vossa partilha do conhecimento, que é sempre dos gestos mais bonitos, o vosso diálogo, a vossa disponibilidade também. Muitíssimo obrigado em meu nome e em nome da organização. E quero também, para quem está lá em casa, partilhar ainda o resto das jornadas, que vão decorrer durante 3 dias. Mais logo, às 14 horas do Brasil, 18 horas de Portugal e Angola, vamos ter um novo webinar sobre literatura e música. Juliana Perdigão, Luca Argel, Luís Varatojo. Amanhã, dia 5 de maio, pelas 10 horas do Brasil, 14 horas de Portugal e Angola, Memória e Literatura, com Timóteo Ulica, Paloma Vidal e Margarida Calafate Ribeiro. O webinar número 4 será às 14 horas do Brasil, 18 horas Portugal e Angola, será dedicado ao conto, Manuel Alberto Vieira, Carol Rodrigues e Oceano Patissa. No último dia, dia 6 de maio, o webinar número 5, 10 horas do Brasil, 14 horas Portugal e Angola, um webinar intitulado Literatura, para quê? Com Ricardo Namora, Ricardo Domenech e Abreu Paz, e a terminar e a fechar estas jornadas da língua portuguesa, estas jornadas do português em trânsito, um webinar inteiramente dedicado às oralidades, será às 14 horas do Brasil, 18 horas Portugal e Angola, e teremos Renato Negrão, Alexandre Valinhos Vigas e Irene Amosi. Portanto, estão convidados e convidadas para aparecerem em todos estes momentos, e pela minha parte, mais uma vez, muito obrigado pela vossa participação neste webinar inaugural, que foi muito, muito bonito. Aprendi muito. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Deus.